Então, a lição de hoje é a número 10, e ela trata dessa palavrinha complicada e difícil que aparece, que se chama escatologia. Né? Escatologia, encorajamento para a transformação da vida. Essa é a chamada, né, título da lição, que chama um pouco a nossa atenção. Então, vamos lá. É uma lição que está bem escrita, essa, está bem estruturada, está trazendo para a gente um conteúdo bem interessante. Vou fazer algumas ligações, enfim. Vamos primeiro trabalhar a ideia do que é escatologia, né? O conceito de escatologia, o que quer dizer escatologia. Logia, a gente já sabe, tudo que tem logia é um estudo sobre, né? Então, a etimologia, né? O estudo sobre a estrutura das palavras, e logia sempre é estudo, é um sufixo que sempre vou usar essa ideia. A palavrinha em grego, etimologia, né? Da escatologia, é escato, quer dizer último, por último, depois, a ideia de futuro, essa é um pouco a ideia. E logia é um estudo sobre, né? Então, mais ou menos a tradução que os autores vão usar, os dicionários vão usar, é assim, é um estudo das coisas que devem acontecer, que acontecerão. É um estudo sobre o futuro. Vamos dizer assim, um pouco essa ideia, né? E na Bíblia, então, essa noção de estudo sobre o futuro, ela ganha uma força muito grande porque ela trabalha a ideia de promessas, as promessas que o Senhor deixou para nós, aquilo que está prometido nessa ideia da caminhada cristã. Né? Então, mais ou menos como se fosse assim, é importante que a gente tenha consciência do que são as promessas do Senhor, para que a gente tenha coragem, para que a gente seja encorajado a viver, não é, de acordo com essas promessas. Mais ou menos assim, quando Jesus vem, faz o seu trabalho, o seu ministério, ele aponta um caminho novo para a gente viver no aqui e no agora, uma vida nova. Mas essa vida nova que ele propõe implica coisas para o depois. Tem ainda a continuidade disso que é a proposta para viver o agora e o presente. Né? E, então, assim, como a gente tem uma preocupação sempre muito grande com essa ideia da vivência, usar elementos que possam nos trazer misteriosamente coisas do futuro, leituras de cartas, coisas desse tipo, como existe isso, que também trabalha na lógica do depois, do futuro, o que a gente percebe muito entre os cristãos é uma coisa meio assim, né? Negar o futuro, porque a gente tem um pouco de medo daquela coisa do inferno, do juízo final, enfim, então a gente não fala muito sobre isso. Ou a gente também não fala porque a gente não quer mexer com essa coisa feminina nebulosa do depois. Então, a vidência, as cartas, tudo isso que a gente tem, assim, todo um universo que explora essas questões, a gente também lembra. Então, no geral, entre os cristãos, a gente não fala muito sobre a coisa de futuro. Ou por medo, ou porque não quer mexer nessas coisas que aparentemente não são as coisas que a gente deveria estar trabalhando. Em especial a questão das vidências, né? Essa coisa de ler cartas, essa coisa de como é que vai ser o futuro, que tem um certo apetite curioso, né? Das pessoas e tem uma exploração mercadológica muito grande mesmo disso. Então, os cristãos, em geral, negam isso por causa dessa questão, que também não é uma proposta bíblica que a gente fique descobrindo como é que vai ser o futuro, e também porque tem um pouco de receio de mexer com esses elementos. Então, um pouco esse é o cenário, né, para a gente trabalhar a questão da escatologia. Qual que é o objetivo mesmo da lição de hoje? É a gente primeiro entender esse conceito. E, sim, existem coisas não vistas e não palpáveis que são chamadas de
promessas do Senhor que estão no contexto da vida cristã. Então, isso é real. Né? O juízo final, as coisas da salvação, como é que vai ser depois, se ressuscita ou não ressuscita, se encara ou não encara, isso é real. Isso está dado dentro da proposta da salvação. Então, a gente precisaria entender um pouco isso, né? Não está equivocado. E, por último, o terceiro objetivo, ele deve, o segundo seria, então, compreender essa história da escatologia dentro da história da salvação. Tipo assim, a história da salvação tem início, começo, meio e fim. No fim está a questão dos promessas da escatologia, né? E a gente, no geral, vive só o começo e o meio, mas no fim lá a gente deve estar meio intocado. Esse é o segundo objetivo que a gente tem, vencer um pouquinho com isso. E o terceiro objetivo é, ao mexer com isso e ao entender, valorizar aquilo que a gente chama de promessas do Senhor, né? E haverá um final, haverá um rio final, haverá um outro universo, seremos salvos na integralidade, né? Então, tem uma outra coisa aí que a gente precisa compreender. Então, esse seria o nosso terceiro objetivo, né? E para discutir essas coisas, a escatologia, eu preciso ter uma experiência de fé bem significativa, no sentido de que é incluso na nossa experiência de fé a ideia de que a gente crê sem comprovação nenhuma. A história da salvação, da qual nós fazemos parte, que nos toca, que nos toma, inclui fundamentalmente ter fé nisso que Jesus nos propôs. Bom, quando eu falo em fé, eu já estou falando que não tem comprovação, né? É alguma coisa que a gente acredita e que a gente não vê. Sabemos todos lá no livro de Hebreus, vai dizer, olha, fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, a história da salvação e os sentidos salvos implica em sermos pessoas de fé. Ou seja, pessoas que creem naquilo que não veem. Tudo certo aqui? Bom, segunda coisa que é importante, né, nessa história da salvação. Ninguém precisa ser salvo se não estiver em perigo. A salvação, a ideia da salvação é que nós precisamos ser salvos. E se nós podemos ser salvos, é que nós estamos em perigo. Que perigo? E aí, teologicamente, a noção do pecado, a noção da limitação humana. Nós temos que ter consciência do nosso limite para a gente poder se dar conta de que a gente precisa e ter que superar o limite. E a proposta da salvação, ela vem para trabalhar isso. Então, tem dois pressupostos para a aula de hoje. Que a gente tenha consciência do pecado, consciência do nosso limite, e consciência de que nós cremos e que crer é experiência de fé e que fé nos comprova. Tudo bem? Complicado? Não é complicado, isso é a nossa realidade. Só estou tentando. Só estou tentando sistematizar. A música é legal, né? Agora eu vou ver a música. Aí agora essa coisa complicada é a música que eu mandei lá para vocês, viu? Bom, então assim. Então, para a gente poder entender tudo isso, tem duas coisas que a gente precisa fazer. Uma delas é ler o texto oposto a esse, é um texto muito bonito, é um livro de Hebreus. E a outra coisa é ouvir a música. A música vai nos ajudar um pouco a entender, aí nós vamos caminhar. Então, vamos fazer a leitura do texto. A leitura do texto é Hebreus. Onde é que está aqui? É Hebreus 11, de 8 a 16. É um texto bem conhecido nosso. 8 de. Não, desculpa. Hebreus 11, de 8 a 16, tá? Eu vou ler o versículo 1 desse capítulo que resgata isso que eu estava dizendo agora para vocês. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa é a definição mais significativa de fé que nós temos na vida, né? Esse texto é clássico, a certeza daquilo que ele não vê. Vamos lá para ele, alguém quer ler para nós? Pela fé, Abraão
Hebreu 11, 8 a 16. Tá. A Luciana vai ler para nós, ela vai ler aqui pertinho. De 8 a 16. É um texto bem devagarinho, que é um texto pesadão, assim. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E eu estou fascinada por esse texto, porque ele é um resgate de toda a história inicial, né, desde Abraão. Antes disso, vocês vão ler que tem Abel, ofereceu a Deus os versículos anteriores. É um resgate, né? Faz um resgate de toda essa caminhada. E o que é importante para nós, né? Primeira frase que eu queria destacar aqui, ó. Abraão partiu sem saber para onde ia. Foi chamado e saiu. Como assim saiu sem saber para onde ia? Que não era ele e uma multidão, né? A gente tem noção de que naquela época não tinha família, não era família nuclear, que a gente tem hoje, a família era família, filho, neto, nora, empregados, carros, bicho, tudo era família, né? Então, era assim, era um povo andando. E Abraão obedece e simplesmente vai para uma terra que ele não sabia onde era. Ele vai. Nós sabemos dessa história, de toda a caminhada e tal, né? Bom, dessa descendência, e Abraão era um homem de Israel, foi pai de novo, né? Então, dessa descendência sai um monte de gente, e aí que nós vamos chamar de patriarcas, né? Eles são os que começam. E Abraão vai, chega na porta e morre, né? A gente sabe que ele não entra na cidade que eles vão procurando. E para no meio dessa conversa toda, tem filho, e a escrava tem outro filho, bom, e aí a descendência segue. Bom, era como assim uma mulher velha, a mulher de 70, 80 anos, Abraão já era um homem velho, tem um filho, é uma outra história, né, de fé que aparece. E todos eles, antes de chegar na Terra Prometida, morrem. Então, é muito interessante o relato de como que acontece, né, essa saída em busca da Terra Prometida e como que isso se dá no deserto, com todas as dificuldades, a história do maná do deserto, tudo isso acontece nesse tempo aqui. E eles chegam na boca, na inclusividade, para chegar na cidade, e aí Abraão morre, os outros já tinham morrido, e assim por diante. Bom, então, essa história de fé que é sustentada pela promessa. E aqui que eu estou querendo fazer então uma ligação. Né?
São homens e mais homens, mulheres também, só não são muito citadas, que são chamados a fazer um percurso, é o percurso da instalação da nova terra, da terra prometida, e eles, na verdade, são sustentados apenas pela fé. Uma fé que faz promessas, né? Vai ter lá uma terra maravilhosa, eles não conseguem resistir, é tão longo esse percurso que eles morrem antes. Então, essa é a caminhada aqui daquilo que a gente vai chamar os patriarcas da fé, os precursores da fé e tal. É aí que a coisa vai andando, né? Bom, aí eu mandei para vocês uma música, né? Uma música de um autor e cantor que eu amo de paixão, que é o Djavan, essa música muito conhecida e tal. E por que eu mandei essa música, né? Vocês não vão acreditar, mas eu estava trabalhando em casa, mas estou sentada na minha sala lá, que conhece minha casa, só tem uma mesa dele, eu estava sentada ouvindo música. Música assim, que eu coloquei na televisão, naquele canal da televisão tem música. E estava trabalhando esse texto para vocês aqui agora e pensando assim, o outro lado da questão é o lado da limitação humana, do pecado, né? Como é que a gente vai explorar a questão do limite do humano? Que todos nós enfrentamos, as dificuldades, os problemas, os medos, a falta de fé, a falta de coragem, tudo isso. E nisso começa a tocar essa música, tudo já avança. Eu digo, bom, eu não preciso de outra coisa, essa música diz tudo que eu preciso dizer. Então, por isso que eu queria que a gente ouvisse agora. Imagino que vocês ouviram em casa, tá? Mas vamos ouvir juntos agora, meio baixinho, e vamos tentar entender o que são as esquinas e os desertos. São duas palavras-chave da música, né? Pensando em Abraão, lá na caminhada dele no deserto. Ela fica, tá, então tá bom. Então vamos lá, qual é a ideia, né? A gente lê o texto sobre Abraão e vimos o exercício de fé de Abraão, de todos os patriarcas ali nessa caminhada, sempre na perspectiva de que, a experiência da fé é essa coisa que exige de nós o crer e viver, né? Tem que ter a comprovação, tem que ter a segurança, tem que ter planejamento, né, das coisas que a gente vai conseguindo alcançar. Quando a gente vai para a música, lembra que eu falei antes aqui duas coisas. Nós precisamos ter a experiência da fé e a consciência do pecado, a consciência do nosso limite como seres humanos. Quando eu selecionei essa música do Djavan, eu acho que assim, a arte sempre nos aproxima, né, da experiência mística, eu acho. A música, a literatura, a escultura, a arte sempre é essa coisa que nos sensibiliza, que nos mobiliza. E eu achei a música interessante, porque eu acho que ela fala de coisas que demonstram para nós das nossas impossibilidades. Que é errado ou estou certa? Tá bom? Então, nessa música do Djavan, eu acho que a gente tem expressões que são muito significativas para nós, né? Quando a gente começa a dizer nas esquinas por onde andei, a gente, é uma imagem que qualquer um de nós pode ter, né, mentalmente, o que é uma esquina? A esquina é uma dobra, né? A gente chega no lugar onde existe de um lugar e de outro lugar. Quer dizer, a esquina é um gesto, vamos dizer assim, de qualquer ângulo que a gente queira falar, né? E aí, quando ele vai descrevendo isso e falando dos desertos, bom, a mim me importa muito, mas eu não quero falar do tempo de vocês, quero ouvir de vocês, que eu pedi lá, vamos olhar, vamos ouvir a música e vamos ver as esquivas dos desertos que a gente pode mencionar. Como é que bateu isso em vocês? Ou só bateu?
Esse da esquina, né? Veio da Mazé mesmo. Esse da esquina, eu lembrei de você, mas eu lembro de você falar uma vez, eu não sei o que vai acontecer quando eu virar a esquina. Então é bem isso, assim, a esquina também tem isso, você não sabe o que está lá. Quando você vira a esquina, o que está ali, né? Você não sabe, eu pensei bem isso também. Legal, e a esquina é essa coisa que parece que tudo conta com alguma coisa por outra, né? Assim, né? O carro que vai na esquina tem que olhar, enfim, e tudo isso, né? Que mais? O engraçado é que eu sempre ouvi essa música, mas assim, eu nunca prestei muita atenção nela, porque eu não sou fã de Djavan. E aí, não, hoje eu ouvi duas vezes para poder entender melhor, né? Aí eu falei, nossa, que interessante, né? Porque é verdadeiramente, é cada um de nós que sabemos o que nós passamos, qual foi as esquinas, quais as tempestades que enfrentamos, né? Então, somente você, cada um sabe o que sente, o que passou, e cada um tem uma resposta pela situação que passou. Cada um interpreta de uma forma, né? As suas dificuldades, obstáculos do dia a dia, né? Cada um vai interpretar de uma forma, vai ter uma visão daquilo. E com certeza, cada momento é um aprendizagem. É isso mesmo, mas a ideia é muito forte mesmo, de que os limites do humano, em gerais, vai ser muito específicos, né? Cada um de nós sabe onde é que estão os limites de nós. Aquilo que me pega pode não pegar outro, né? Então, assim, isso é muito da ordem do individual mesmo, é verdade. E aí, o que mais? Planície, cana, ruim, tem esquina, tem deserto nessa caminhada nossa ou não tem? Outro, outro tem, né? Tem muito, né? É isso. E aí? O que a gente faz com as esquinas do deserto? Que Abraão fez, né? Imagina as esquinas dos desertos do Abraão, com aquela multidão atrás dele, dependendo dele. Que loucura. Você não quer falar, pera um pouco. Eu acho que Abraão, naquele momento, não olhou para as circunstâncias que ele estava vivendo. Ele olhou para Deus. Ele olhou para cima e não para o que ele estava vendo, assim, do lado. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Muitas vezes não olhar para as circunstâncias que a gente está passando, mas colocar o nosso olhar em Deus. É engraçado, né? Então, enquanto eu digo isso, eu fiquei pensando aqui, ó. Eu sou talvez mais velho que vocês, assim, tem momentos na vida que eu olho para trás e penso assim, meu Deus, eu não tinha nem noção que aquilo tudo que eu que eu vivi ia dar nisso. E o que fica não é o que vive, o que fica é isso, né? É quando a gente chega, a gente complementa as etapas, as fases da vida, né? Então, as esquinas estão sempre aí, mas a gente vai passando pelas esquinas, seguramente que vai. Né? Mas a ideia aqui agora, nessa conversa, não é a gente pensar na coisa da superação que todo mundo deseja e quer, mas é a gente se dar conta o quanto que nós todos, querendo ou não, tropeçamos, né? O quanto que nós estamos limitados na nossa construção física, psíquica, emocional. Nós não temos resposta para todas as coisas, nós não temos perfeições, nós temos íntegros, buracos, né? Na psicanálise, a gente acaba os buracos, as faltas. Nós temos faltas, nós temos pedaços de nós que não estão aí e que não nos dão a inteireza. Na verdade, essa é a noção do pecado, né? O que é o pecado no humano? O pecado é essa impossibilidade que nós temos. Nós não queríamos fazer mal, mas fazemos. Nós não queremos fazer coisas erradas, mas fazemos. Nós não queremos ver palavras infelizes, mas falamos. A nossa vida como humanos é cheia de evidências, vamos dizer assim, daquilo que nós não somos capazes. E, por um outro lado, somos capazes de um monte de coisas maravilhosas, né? Fazer a música, construir a poesia, construir o ritmo, né? A Janine está aqui desde música no Brasil, eu só sinto, mas aí eu entendo, né? Construção da música, e tudo isso eu vejo assim, é uma estratégia, né? É toda uma capacidade, e isso não é para qualquer um, mas nós somos capazes de fazer, alguns de nós são capazes, né?
E por aí é fora, nossas possibilidades são muitas, mas as nossas impossibilidades também, não é? Então, assim, a música só vem para ilustrar um pouco aquilo que o autor, o cantor, diz de uma maneira bonita, né? De uma maneira poética e tal, pela música. Mas do que ele está falando? Ele está falando daquilo que nós somos, das nossas incapacidades, né? Bom, então, assim, por que isso é importante, né? Porque nós temos que ter consciência, em termos de salvação, vamos dizer assim, para pegar lá atrás, um pouco, que nós temos esse elemento da impossibilidade. E que Deus, né, na nossa lógica, na teologia que nós adotamos, é aquele que entra com as possibilidades. Então, é o impossível com o possível, né, que vai conversando ao longo da vida. Então, dizer para nós cristãos é tabular uma conversa que vai acontecendo ao longo da vida toda, né, em que a gente vai dizer, não tenho isso, não sou aquilo, não posso aquilo, não tenho dificuldade aqui, e Deus vai dizendo, calma, eu estou contigo, eu te conforto, e permaneço junto, e tem essa conversa, né? Na verdade, a história da salvação é uma história dessa conversa. Bom, e essa conversa não termina no aqui e no agora, só para voltar ao tema da revista. O tema da revista diz assim, ó, tem coisas para depois, tem coisas que estão para além da vida humana. E aí ele vai dizer, ela vai enfatizar três elementos, três conceitos, né, que a gente não olha muito para eles. O conceito da ressurreição, o conceito de juízo final e esse conceito da nova criação. A lição vai, o grosso da lição vai trabalhar esses três conceitos. E para todos eles a gente precisa ter consciência da nossa fé, para acreditar, por exemplo, na ressurreição, que também não se comprova, não tem como dizer, é uma intuição da fé, né? E, ao mesmo tempo, lidar com aquilo que a gente não enxerga, que é a coisa do juízo final, assim por diante, né? Bom, a ideia de que no cristianismo a gente não entrou já nos três conceitos, esses, né, os conceitos de ressurreição de vida e de nova criação. No conceito de ressurreição é interessante. Eu vou convidar vocês por 2 minutos a pensarem nas conversas que a gente tem com os amigos normais, aqueles amigos que não são da igreja, né? E invariavelmente vem coisas do tipo assim, na outra encarnação eu não quero isso. Vem coisas assim do tipo, eu gosto do fulano, para gente dizer que a gente tem uma outra vida que a gente vai viver. Não tem coisas assim, que daí a fora vai, né? Muito. E não só das pessoas que não são cristãs, é também dos cristãos, essa ideia de uma outra vida, de uma outra realidade. Então, isso está aí, né? Está na boca das pessoas. A gente mesmo se surpreende muitas vezes. Eu gosto tanto de ver que eu já conheci eles de outra encarnação, de outra vida. E a conversa vai. Não é só um comentário tolo. No fundo, as pessoas realmente transitam nesse campo aí das possibilidades, né? Bom, o que quer dizer que eles estão disso hoje? No que se refere à ressurreição, o cristianismo não aponta para uma expectativa de ciclos de vida e histórias que se repetem. Não é esse o caminho da ressurreição. Nós não chamamos o que de reencarnação, que seria essa possibilidade. Vem uma outra vida, eu já conheço ele lá de outra vida, eu já conhecia lá de meu pai, lá de meu irmão, não sei o quê. Né? No cristianismo a gente não enxerga isso, não encontra isso. Claro, né? O que é a proposta da ressurreição? É uma resposta naquele tempo para essas ideias que foram fortes lá. E elas eram fortes por causa dos egípcios. No Egito, a gente tem a ideia de reencarnação muito clara. Né? É uma compreensão da sociedade egípcia. Então, essas ideias vinham com os escravos, com os povos que eram subjugados, que vinham para a rua, não sei o que. Bom, estava lá. Como está hoje aqui? O sempre está. Essas ideias de reencarnação, de outros mundos, de outras vidas, isso está sempre lá.
Está sempre aí na sociedade. E aí o cristianismo tem a preocupação, no início, né, no começo dessa nova era, vamos dizer assim, cristã, de reafirmar a ideia da ressurreição, que é assim, ó, basta ter uma vida só, terminada essa vida, nós vamos ser felizes, ou infelizes, né? Ou com Deus, ou sem Deus, vamos para o céu ou para o inferno, por isso a ideia de juízo final, né? Que era para dar uma certa organizada a Deus. E Jesus vai dizer exatamente isso, que ele ressurge, né? Que ele é o Filho de Deus ressurreto e tal. Nesse sentido, né? O importante no conceito de ressurreição é que o conceito de ressurreição traz essa ideia de que há um estado final definitivo para tudo que a gente vai chamar o mal. Tipo assim, a nossa luta na vida era e é e será sempre essa luta entre bem e o mal, essa coisa de vamos ser melhores, vamos ser. Né, o mal não existe, está aí, eu fujo dele, eu escapo dele, Deus me ajuda a viver sem ele, a partir dele, a viver longe dele. Enfim, é um constante desafio que a gente enfrenta no dia. O conceito de ressurreição vai dizer assim, ó, tem um momento que isso vai terminar. Tem. Aguardem um pouquinho que isso vai terminar. Que momento que é esse? É o momento mesmo do final, quando o final seja e essas coisas se resolvem. Tipo assim, a angústia, a agonia da vida que a gente vive, nesse confronto permanente com o mal e com as coisas que o mal traz para a gente, terá um fim. Essa é uma promessa. Essa é uma promessa. Como é que eu posso ter certeza? Não dá para ter certeza disso. A única certeza é se eu creio e se Deus me deu essa promessa, então ele não vai me desamparar. Mas é tudo no campo da experiência da fé. Então, a ressurreição foi um super desafio para nós. Porque é mais fácil bancar a reencarnação. Claro, é muito mais fácil. É mais palpável, é mais concreto, e é mais palatável, e é mais legal para ver se. Porque assim, eu penso, não, meu espírito morreu, ele não acabou, ele vai voltar numa outra. A reflexão é mais definitiva. Por isso que ela aperta mais. Ele é mais difícil de lidar com a ressurreição. E a ressurreição é uma coisa só. Ou dá certo ou não dá certo. E aí vem a questão do juízo final, né? A ressurreição do corpo é como se fosse uma renovação para essa vida eterna. Porque, veja, a Bíblia diz que nós vamos ressurgir no nosso corpo. Muito louco isso. É só o que diz. Bom, então, se eu vou ressuscitar no corpo, né? Então, se essa vida eterna vai se concretizar. Como é que ela vai ser? Bom, aí a Bíblia não vai dizer, ninguém vai dizer, a gente não sabe. Então, a ressurreição é muito mais difícil do que a reencarnação. É por isso que a reencarnação está muito mais aí, no cotidiano da vida, né? Muito crente, muito amiguinho nosso na igreja, que está aqui do nosso lado, é reencarnacionista e não se dá conta. Não é ressurreicionista. Bom, isso é um detalhe muito importante, né? Bom, vamos lá. Claro, por favor. Eu queria um chazinho, não consegui fazer aquela coisa funcionar, estou com muita sede. Eu acho que aquela passagem que aparece Elias e Moisés ali para os discípulos é muito complicado. Mas assim, ela se tivesse a reencarnação, não ia conseguir. Tantos anos depois, apareceram os dois, né? É isso mesmo. Isso é super interessante que a Luciana está falando, né? Porque se houvesse a reencarnação, já teria vindo no outro, né? A Bíblia é cheia dessas coisas, né? Cheia, e é um prato cheio para isso. Eu nem queria me deter muito nisso, não entendi o que a Luciana quer dizer, mas eu quero dizer assim, para nós, não é uma discussão assim, aceita ou não a ressurreição. Discussão tão triste, tá? Jesus ressuscitou, né? A semelhança dele ressuscitaria. Então, assim,
A gente está discutindo aqui para brincar, para fazer essa conversa interessante. Mas, assim, muito obrigada, amor. Mas a suposição a proposta do cristianismo é a respeito do final. É isso, né? A gente faz eu tenho na família, assim, pessoas que estão muito. Então, assim, essa conversa, ela vai, é muito difícil de fazer outro entender a ideia da reflexão, porque é uma ideia muito definitiva, né? Bom, isso aqui está posto, tá? Aqui a encarnação vai dar um instante, as pessoas querem instante. Isso é instante. Falar a palavra certa. A Ivonete falou a palavra certa. É que a reencarnação é a possibilidade de novo, nova possibilidade. Essa possibilidade é essa que nós temos na ressurreição no cotidiano da vida. Deus nos perdoa todos os dias. Então, nós podemos viver uma vida nova, claro, porque Deus nos perdoa. Isso é uma coisa tão maravilhosa que a gente tem que dar conta disso. Eu pequei, eu fiz bobagem, Deus me perdoou, vamos começar de novo, e vamos lá. Então, na ressurreição, as coisas são muito maiores. Essas pessoas não querem isso no imediato. Elas querem viver uma vida malandrinha, de devastador, coisa e tal. Eu digo que viver compromisso, né? Compromisso, vou ver minha vida, ver coisa e tal, tudo bem. E lá na ponta eu vou de novo, daí eu pago esse pecado todo. Nem isso que as pessoas desejam. Elas não se dão conta que é isso, eu acho, muitas delas. Mas é assim que as coisas. Então, o reencarnacionismo é muito mais conceptivo. Eu acho que é bem isso, mais tanto. Não é isso que o cristianismo diz. E isso está lá atrás, né? Lá, Paulo é muito sério nisso. Né? E a Carta aos Hebreus como é que eu vou dizer, um tratado da fé, né? E da ressurreição. Não tem a menor dúvida. Se a gente quer alguma coisa, é em Hebreus que a gente vai encontrar. Bom, o que tem mais de interessante, né? No Novo Testamento, quando Jesus ressuscita, a gente está no conceito de ressurreição ainda, né? A ressurreição de Jesus, ela tem vários recados para nós. O primeiro recado, quando Jesus ressuscita, é que a ressurreição é a garantia de que Jesus é o Filho de Deus, no sentido de que a ressurreição de Jesus complementa a história toda da ressurreição. Né? Se Jesus não tivesse ressurgido, a promessa de Deus não teria se cumprido, vamos dizer assim. Então, a primeira promessa que é comprovada é a ressurreição de Jesus. E aí, bom, então esse Deus, né, é o Filho de Deus, ele volta, ele cumpre seu papel, né? A segunda questão no Novo Testamento, quando Jesus ressuscita, é a esperança do reino ao reino, a uma casa, né? Assim como Abraão andou no deserto em busca da terra prometida, não chegou, mas os outros pegaram, só não souberam aproveitar, para nós também tem uma terra prometida. Essa é o reino de Deus. No fim da caminhada, todos nós, entre aspas, vamos ressurgir para viver no reino. E reino, o reino de Deus, onde tudo vai dar certo, onde não vai ter malandragem, não vai ter nenhum outro problema. Tudo vai acontecer direitinho. Então, nós temos a mesma promessa que Abraão tinha. Nós estamos caminhando no mesmo deserto que Abraão caminhava. Não sei se a gente se dá conta. Então, as esquinas e os desertos do Jazã não são outra coisa, tem uma descrição da nossa caminhada no deserto. Que só nós sabemos, que cada um é diferente do outro, que as lutas de Deus são, cada uma delas diferente da outra, mas todas as lutas de todos os dois. E todas elas vividas no anseio de encontrar o resultado final. Qual é o resultado final? O reino de Deus. É isso que nós queremos. Nós vamos nos encontrar com o Senhor, e isso vai ser maravilhoso. Eu brinco muito com a minha neta, eu digo assim, vamos combinar uma coisa, de quando chegar lá, vamos combinar um símbolo qualquer, que eu saiba que tem ou não tem alguma coisa, que vai que não tenha, né? A gente brinca muito com isso. Mas, assim, a gente cristã acredita que tem. O que vai ser? Não sei. Quando vai ser reino? Não sei. Né? E aí, nesse momento da ressurreição, é quando a certeza de que todos os pecados serão mesmo perdoados. Quer dizer que nós vamos resgatar toda a nossa capacidade, que não está aqui ainda
acontecendo na integralidade. Nós vamos vencer todas essas dificuldades pessoais, todos esses limites humanos, e vamos viver com Deus. Olha que coisa louca que será isso. Isso é uma experiência assim, absolutamente total, né? Mas é isso que é a promessa. E a última ideia é de que a morte física não é o fim, né? Só que a ressurreição traz essa ideia. A semelhança dos outros que vão reencarnar, mas vão reencarnar para pagar pecados, tudo aquilo que ele já sabe. E no cristianismo, a ideia da ressurreição da morte é que nós resgatamos a limitação humana e nos tornaremos pontos de poder capazes, né, para viver junto com essa, usufruir da experiência. Nós temos um professor na faculdade de psicologia que diz assim, ó, o reino é essa experiência do já agora, mas ainda não na totalidade, no sentido de que quando a gente tem a experiência da salvação, a gente já vislumbra como é a vida com Deus. E a gente já vai vivendo uma experiência melhor, mais interessante do que era antes. Mas não é a totalidade ainda. Então, o reino já é, mas ele ainda não é total. Ter crença, entre aspas, se sentir salvo, ter uma experiência com Jesus, já é uma experiência de reino. Né? Porque a gente já entende esse reino muito mais do que aquilo que se sofre. Ou melhor, o sofrimento para nós começa a ter outro sentido, outro significado. Mas quando isso acontecer na totalidade, nós vamos então usufruir do reino de Deus na sua integralidade, que é a melhor parte, né? Bom, isso com relação à ressurreição, que é uma promessa, vamos todos ressurgir. Então, olha a ideia da lição, é de que nós vamos ser transformados, nós somos encorajados a ter uma transformação de vida a partir das promessas. E é a escatologia. Só para a gente juntar esses pedaços aí, vai ficando atrás. Então, a ressurreição é a promessa mais fundamental. A segunda promessa é a promessa do juízo, que vai haver um juízo final e de que seremos todos julgados, né? Mas no sentido de que toda a injustiça será definitivamente afastada. Não nos nossos atos injustos, mas aquilo que existe no mundo, que não é um mundo absoluto, não é um mundo total, não é um mundo do reino de Deus, é um outro mundo, é quebrado pelo pecado, pelos nossos vícios, e que essa injustiça, essa não justiça, esse não bom estado geral das coisas será resolvido, porque vamos passar para um outro espaço, que é o espaço do reino de Deus. Então, a ideia do juízo é uma ideia de que vamos resgatar a nossa primeira natureza. Fomos criados para estarmos com Deus sempre. Essa é a ideia. Né? Quando rompemos isso, a gente se afasta e a dor, o sofrimento, tudo isso começa a aparecer. Então, lá no final, né, dessa caminhada, cada um de nós terá acesso a essa justificação da vida de uma maneira melhor, né? No sentido de que a justiça e a bondade vão ser implantadas. Que é, na verdade, lá em Apocalipse tem um texto muito lindo, como é que diz, um dia a bondade e a justiça vão se dar as mãos e vão caminhar, no sentido de que o reino de Deus vai se estabelecer, né? E por último, enquanto isso não acontece, no mundo que nós vivemos, que é um mundo de injustiças, ou melhor dizendo, na linguagem teológica, de pecados, de problemas, então, nesse mundo, nós mesmos temos que ser aqueles que lutam pela justiça, no sentido de tentar estabelecer o reino de Deus da melhor forma possível, da forma menos injusta possível. E aí, esse conceito de juízo final já nos leva para o juízo da nova criação, para o conceito da nova criação. De o que é a nova criação, né? É quando tudo vai se tornar um novo céu e nova terra, é uma promessa. E nessa nova céu e nova terra, nós também somos chamados a cuidar da criação. Para que a criação não tenha esses buracos horrorosos. Acabamos de ver aqui, Piracicaba, estamos vivendo isso, essa loucura, né? Essa tonelada de vida que foi ceifada pelos interesses comerciais, enfim, tudo isso que a gente sabe
que o capitalismo traz, né? Esse descuido com a natureza. Então, nós somos chamados a participar da criação, cuidando, sendo justos com a criação, né? Sendo justos com aquilo que é criado, né? E essa ideia de nova criação é uma ideia que ajuda assim, que faz com que nós todos nos santifiquemos pessoal e coletivamente no movimento de recriar o mundo já criado e estragado, vamos dizer assim, pela ação humana, né? Então, assim, vamos recriar esse mundo, porque recriar esse mundo nos coloca no lugar de cooperadores com Deus no resgate daquilo que ainda sobrou, está aí. E quando a gente vê as pessoas lutando pela implantação de um meio ambiente mais saudável, eu quando vejo essas queimadas, esse pessoal tentando salvar, eles são todos criadores com Deus, eles estão todos ajudando a repor, a refazer aquilo que alguns acho que pode desfazer, né? Que é o pior, né? Bom, e por último, né, o conceito de esperança, por isso que eu falei lá no recadinho que eu mandei para vocês sobre Moltmann, que é um teólogo maravilhoso, que morreu agora em 2024, morreu com 98 anos de idade. Moltmann é um alemão que foi preso na Segunda Guerra, né, e ficou 3 anos prisioneiro. E sofreu diabo, ele não era um teólogo, e ele ficou 10 na prisão, naquele meio daquela dor horrorosa, e aí ele mais tarde, quando ele sai, ele é preso em 42, e é solto em 45, no final da guerra, ele sai e ele então vai para a faculdade de teologia e vai estudar e se tornou um grande teólogo. Né? E ele é considerado o teólogo da esperança. Porque eu falei para ele, tem muita coisa dele na internet, ela para vocês acessarem se quisessem, e o livro principal dele chama Teologia da Esperança. E ele vai dizer exatamente que todo sofrimento todo qualquer sofrimento. E ele passou por essa guerra, vocês imaginam como é que foi. E ele diz assim, todo sofrimento ele é suportável por causa da promessa da esperança de Deus. Deus diz assim, lá no final, estou com vocês, estou junto e tal. E ele, então, escreve toda a obra dele de teologia, a teologia da esperança, alicerçado no que ele viveu, né, nos horrores que ele viveu na guerra, e ele diz, mas somos sustentados pela esperança. Então, o quarto conceito, né, dentro dessa escatologia que o cristianismo nos oferece, é a promessa da esperança, a promessa do juízo final, promessa da ressurreição, a promessa da nova criação e a promessa da esperança. Tudo isso, né, no sentido de que são elementos que estão fora de qualquer controle nosso. Tem como comprovar nada disso. Ou cremos ou não cremos. E o que nos faz ser cristãos, muito provavelmente, se vocês pararem para pensar, cada um na sua casa, né, a gente faz a adesão ao cristianismo e ele é diferente de outras adesões possíveis, porque ele fala dessas coisas, da esperança, do fim do mal, do juízo final, assim, o mal vai ser extinto, no sentido de que há um projeto de ressurreição para todos nós, de vivermos com Deus, e essa possibilidade que a gente tem de criar junto com Ele, né, fazer a nova criação, resgatar tudo isso que está estragado por aí. Né? Bom, para fechar, e já fechando, né, a nossa fé precisa ser absolutamente muito forte, enquanto não acontece o nosso fim. E que nos sustenta é a fé. E se ela não for forte, a gente não aguenta as esquinas e os desertos, né? As dores e os problemas que todos nós enfrentamos. É só pela fé que a gente segura a onda, senão a gente não seguraria. Muito provavelmente a gente sabe o quanto perto, muitas vezes, a gente sabe do descontrole emocional, da angústia, da ansiedade, do desespero, enfim, de todos esses elementos que a vida oferece no paralelo. E todos nós certamente sabemos que a gente consegue sair disso, não é necessariamente com remedinho e tal, é mesmo na esperança da fé. Eu diria isso, né? Claro que o remédio ajuda, tirar dor da minha coluna, tudo isso.
Mas o que me faz levantar todos os dias de manhã não é o tal de remedinho. É mesmo a certeza de que o dia poderá ser melhor por causa da experiência da fé, né? As esquinas já estão aí, a gente precisa aprender a conviver com eles, né? E essa ideia da experiência de fé é o único conforto que a gente tem. Se a gente não tiver isso, a gente não. E se a gente for procurar em outras modalidades de espiritualidade, a gente não tem a proposta da ressurreição da esperança. E aí eu falo de cadeira que dá estudo isso e tal. Então, assim, vai pegar um budismo, vai pegar um sintoísmo, vai pegar outros, um humanismo da vida e tantas outras iniciativas espirituais, elas não trazem no seu bolso essa segurança do depois. Que isso é o grande diferencial do cristianismo. Bom, a vida cristã, que várias coisas aqui, estou pulando aqui já tarde, mas eu queria dizer que a vida cristã é apenas fé. Não tem outra coisa. Eu fiquei procurando assim, como é que eu vi como é que eu destino, né? Não tem. Na minha visão, é a experiência da fé mesmo. Que é o desafio de andar naquele fiozinho assim, ó, se equilibrando. E eu não tenho outro jeito de dizer senão isso. E é nessa vida cristã que eu entendo que é apenas fé que a gente enfrenta, né, os desafios da ressurreição, do juízo, né, da nova criação e da esperança. E aí é mesmo um campo da confiança em Deus. Bom, abrindo rapidinho, não é tão rapidinho, vamos ver, dá tempo da gente conversar um pouquinho. Ah, estou me falando aí. O que temos para dizer? Fale, Zô. A Sônia olha e faz assim, agora fala. Opa, para nós, pode cantar também. Eu tenho orientação também fazendo ela falar. Então você também pode falar, se quiser. Como é? Diz de novo. Ah, ela tem vergonhadinha, mas a gente fica. Imagina aí, eu tenho que dar essa aula aqui. Pois é, um livro pop. Eu aqui é um livro pop, mas é uma coisa meio parecida. Assim, eu tenho que falar, então eu tenho vergonha também. É, mas a gente tem que vencer a vergonha. Vamos lá. Vai, Jô. É isso? É isso? Não tem sentido? É isso mesmo. Se não tiver vergonha, pode falar. Todos os amigos, pode falar. Rosa, eu acho que não tem muito o que dizer depois do que você já disse, né? Essa exposição sempre faz a gente dar esse mergulho, né? A gente fica meio em êxtase, pensando, absorvendo, mastigando, deglutindo, né? Mas eu acho que você, para mim, assim, a beleza está nessa questão é pela fé, né? Não adianta ficar procurando resposta ou argumentação que tenha alguma lógica cartesiana, por exemplo, né? Não tem. Então, e o quanto é bonito isso, essa experiência, que a gente, cada um tem estado a acessar, né? Principalmente nos desertos e nas esquinas, né? Então, é isso, esse estado de êxtase para pensar a maravilha que é esse processo da fé, né? E como Deus é bom e misericordioso com a gente, porque nos possibilita ter fé. Eu fico sempre tão triste quando alguém, triste mesmo, assim, porque eu falo, alguém diz assim, mas eu não tenho essa possibilidade de fé, né? Embora se respeite, mas eu falo, nossa, como está perdendo, né? Porque é um negócio que alimenta, e acho que é um privilégio, estimula, né? Isso é uma coisa, no início, fundamental, porque a gente tem dificuldade de entender quando o texto diz, que a fé é dom de Deus. Não é uma coisa que eu acesso porque eu quero. Eu recebo gratuitamente. É parte da graça de Deus, é a fé. Então todo mundo ganha. Então é bobagem quando alguém diz, eu não tenho essa possibilidade. Não, todos têm essa possibilidade. A gratuidade, né, a graça de Deus é tão absoluta que ela vem para todos. E a fé está dentro, é um dom de Deus. E não usa quem não quer, ou quem não teve a chance de se dar conta que pode usar. Por isso que falar sobre essa experiência das pessoas está sempre em ordem. A gente não é chato quando a gente fala. A gente só tem que saber entender isso, falar. Mas sempre
tem alguém que ainda não se deu conta que poderia acessar a fé como um dom gratuito de Deus. Bom, é acessar, abrindo essa porta, a vida se abre, né? É que as pessoas não se dão conta. Isso sim é um processo lógico. É interessante isso tudo certo, que não é lógico a experiência. Mas falar sobre a experiência sim é um processo lógico. E se as pessoas se derem conta, quando elas se dão conta disso, a coisa vai. Daí vai para essa lógica, para esse espaço, né, do sensitivo, da sensibilidade mesmo, que é o que está mais de êxtase. Bem legal. Vamos lá, o que mais? Tu falem. Rui, tu ia falar? Eu achei que ia tu levantasse um pouco. Tu está querendo ir embora, é isso? Não, não diga assim. Não diga assim, que daí eu me sinto meio mal. É isso mesmo? Não quer dizer nada? É. Hoje não. Hoje não. Hoje tu tá tranquilo. Tá legal. Que bom, graças a Deus. Vocês, meninas, alguma coisa mais? Não? Não. Então tá bom. Mas deixa eu ver, alguma coisa mais aí, querida? Tu tá aí? Eu não sei se ela tá aí. Acho que ela saiu, né? Não, tá lá, mas tá fechado. Ah, mas ela ouve. Mas se tu quiser falar alguma coisinha agora, amor, quer? Não quer. Então eu não tá ouvindo, não sei. Bom, queridos, então é isso, ó. Com essa lição agora, eu peguei esse grupinho de aulas que eu dei, né? Vocês estão vendo que a gente está se organizando assim, cada um. Não, eu já falei o que eu tinha que falar, tá? Tudo bem, então, tá bom. Obrigada, querida. Então, agora, a partir do domingo que vem, a gente tem o retorno do bispo, tá viajando, e o retorno da Darlene. Então, nós temos aí, na minha organização aqui, o bispo que dá a próxima aula. Vamos ver se ele não chegou ainda, eu estou fazendo contato com ele. Eu não sei ele vai ser a Darlene. Agora entra em outro grupo nós vamos fechar a segunda unidade, e entra a terceira unidade, que é o bispo que puxa mais. Tá? Do artigo de fé da Igreja Metodista, várias questões aí que nós temos. E na sequência, já vou começar já a mexer, Luciana, lá, com uma nova revista, porque agora mais um mês e pouco, aí nós já estamos terminando essa revista, né? Então nós vamos ver, tá bom? Mas então eu encerrei agora com essa aula de hoje, esse grupinho de aulas que eu estava dando, tá bom? Mas de qualquer momento, tem que faltar, eu entro, porque eu fico sempre na busca para cobrir alguém que falta, tá? Então, uma boa semana para nós, que Deus abençoe a viagem, nos ajude nas gestiones e desafios dessa semana, que sempre existem, né? Alguns mais pesados, outros menos, mas que Deus esteja conosco, como tem estado, né? Como é uma experiência que a gente mesmo tem, e nos abençoe a todos. Tá bom? Um beijo, então, Maria José, um beijo para ti, querida, boa semana, viu?